Pequenos sentimentos, grandes conexões. Como as emoções e as relações se desenvolvem na infância. É isso que nós vamos abordar no tema de hoje, no Infância em Foco. Então não sai daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TVLM, seu canal da cidade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Infância em Foco. Hoje nós vamos abordar sobre um tema muito importante e eu tenho certeza que vai ajudar você aí de casa a lidar melhor com alguns momentos desafiadores dos seus pequenos. Afinal de contas, nós vamos falar sobre as emoções e também sobre as relações sociais das crianças. Para isso, eu vou apresentar para você uma pessoa que adora viajar e andar de bicicleta. Ela é de Ribeirão Preto, mas veio para Pirassununga porque se casou. E nesse momento em que ela se casou, entrou para a Força Aérea como psicóloga e militar. Ficou apenas 1 ano e agora ela empreende na sua clínica infantil, a Clínica Infantile. Eu estou com a psicóloga Melissa Maciel. Melissa, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Prazer. Vai ser muito bom conversar com vocês sobre a infância, sobre esse tema que é importantíssimo. Com certeza, Melissa. E eu mesmo já estou bem curiosa para fazer algumas perguntas para você, porque afinal de contas eu tenho uma criança de 3 anos de idade, então o que não falta ali são explosões de muitas emoções. E agora a gente vai aprender a como lidar com cada uma delas, mas claro que antes de conversar sobre o nosso tema, nos aprofundarmos nisso, eu quero conhecer quem está aqui na minha frente agora e conhecer o seu trabalho, como que você desenvolve ali na Clínica Infantile. Por favor, conte pra gente. Lá eu atuo como psicóloga infantil apenas, né? Mas claro, né, na infância a gente trabalha com os pais, né, na orientação parental e com a criança na intervenção precoce, quando a criança tem algum atraso de desenvolvimento ou com problemas comportamentais ou de luto, separação dos pais, todas essas situações diárias, né, que acontecem na vida das crianças, pode influenciar em como elas se comportam. E para eu entender, a partir de qual idade que os pais podem levar os seus filhos numa consulta? Então, quando a intervenção precoce, por algum atraso, que aí é a estimulação cognitiva, aí desde 1 ano, desde o diagnóstico, né? Desde 1, 2 aninhos. Quando é o caso de psicoterapia, para trabalhar
realmente essa parte de regulação emocional, habilidades sociais, é por volta de 4 a 5 anos, normalmente. Tá, que é a idade Que a criança eles começam consegue a falar. Quando ela tem, com 1 aninho, os pais vão e é uma consulta mais consultiva para os pais, no caso. Não, Já a consegue criança faz a intervenção. Só que é uma intervenção mais comportamental para adquirir habilidades pré-requisitos do desenvolvimento. Motoras, por exemplo. Isso. Motoras, cognitivas. É uma estimulação cognitiva. Ah, perfeito. Quando a criança chega lá, a gente faz uma avaliação do desenvolvimento dela, quais são os atrasos. Atrasos em linguagem, atraso em comunicação, atraso em coordenação motora. E aí é nessa primeira avaliação que a gente fala, não, olha, ela precisa de fono também, ela precisa de TO. Normalmente é nessa avaliação desde E ali um na aninho. clínica eu soube que vocês trabalham em mais de uma profissional, né? Sim, nós somos 15 profissionais. 15? 15. Não imaginava que era tanto. Eu já conheço 4, né? Sim, temos praticamente todas as áreas, assim, que aborda a infância, né? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicologia, análise do comportamento. E temos nutricionista. Uau! É uma equipe completa, então, para Isso, cuidar das isso. crianças. E Melissa, agora explica para mim, por favor, o que é exatamente as relações sociais que você tanto aborda? As habilidades sociais. Isso, as habilidades As habilidades sociais. sociais é um conjunto de comportamentos que permite que o sujeito, né, que a pessoa, interaja de forma melhor, mais adequada nas suas relações, nas situações sociais. Então, ela tendo essas habilidades bem desenvolvidas, ela vai ter mais competência social para lidar com as situações que aparecem no dia a dia. Tá, dê alguns exemplos pra gente entender melhor. Por exemplo, uma criança teve um problema lá com a outra criança. Vai ter aquela criança que é agressiva, que bate de volta. Vai ter aquela criança que é passiva, que só recebe a batida. E vai ter aquela criança assertiva. A assertiva é que tem uma boa habilidade social. A assertiva é aquela que vai dialogar e falar, isso não tá legal. Eu vou falar pra ele, não faz mais isso comigo. Se a outra criança não respeita, aí ela vai lá e chama um adulto. Então, ela usa da assertividade para resolver os problemas dela. Nossa, que interessante. E você trouxe justamente um tema que eu tenho certeza que não sou só eu. Tem mais gente aí de casa que já passou por essa situação. Conflitos na escola, principalmente, no parquinho, com os primos. E a gente fica realmente nessa posição, assim, de dúvida, né? Porque se uma criança mexe com o meu filho, o que eu oriento pra ele? Ele vai ser um bobinho que não vai fazer nada, que vai apanhar dos amigos e não vai contar pros pais, não vai se defender. Ou eu ensino ele a se defender, né? E a gente fica... E aí você trouxe algo que olha, nenhum nem outro. Ela tem que entender as habilidades, essa habilidade social de conversar. E aí, como que os pais, os educadores na escola também podem intervir dessa forma, de ir ajudando a criança a desenvolver essas habilidades? Normalmente, a criança desenvolve as habilidades sociais de forma natural. Olhando, né? Vendo os modelos dos adultos, vendo os modelos das crianças mais velhas. Eles imitam, né? Então, eles são esponjinhas que absorvem tudo e eles imitam. Então, você vai lá e vê uma criança xingando a mãe exatamente da mesma coisa que, às vezes, o pai falou. É esponja. Ou uma outra pessoa falou. Enfim, é por modelos. Elas aprendem por modelos. O que tiver no ambiente, ela vai absorver e vai repassar. Certo. E aí, quando a gente percebe que há uma dificuldade maior, por exemplo, olha, eu tô tentando desenvolver com o meu filho as habilidades, fazer com que ele se controle mais em algumas coisas e não tô conseguindo.
E aí eu levo ele para você, para fazer esse acompanhamento com uma psicóloga infantil, que já é mais especializada, que domina o assunto. Conta um pouco pra gente como que é essa jornada que você faz com as crianças, que você falou que nesse caso é a partir dos 4 anos de idade, né? Como que você vai fazendo essa ponte com eles para desenvolver essas habilidades? É muito complexo, legal, eu né? amo demais trabalhar com isso. Eu faço grupos de habilidades sociais, porque assim, não adianta eu adulto com a criança, sozinha. A criança tem que estar com outras crianças, né? Para trabalhar as habilidades. Que legal. Então, nos grupos de habilidades sociais, nós treinamos essas habilidades. Então, foi lá, a gente tá brincando. A criança teve a frustração de perder. E ela vai explodir, eu tô lá para intervir. E aí, diante disso, eu ajudo ela a lidar com essa frustração. Com o par. Entendi. Surgiu uma segunda vez, ela vai lembrar. Ela já vai lembrar. Lógico, não é uma coisa assim simples, né? Da primeira eu ensino, da segunda aprende. Não é, né? Principalmente com crianças atípicas, que às vezes tem algum transtorno, enfim. Mas normalmente, ao longo de algumas intervenções, a criança já vai entendendo como que ela tem que fazer. Perfeito. E já que a gente tocou no assunto das emoções, que até foi interessante, né, Melissa, que nós alinhando sobre o tema, você falou, Mara, não tem como falar sobre habilidades sociais sem a gente falar de emoções. Então, a gente até pode dividir 2 temas, mas assim, eu vou abordar sobre emoções porque está totalmente relacionado. E quando a gente fala em emoção na infância, a mais desafiadora que tem para os pais lidarem é a raiva. Eu imagino, pelo menos para mim é. Eu passei por um momento, pelos 2 anos do meu filho, eu falo assim que foi muito desafiador, foi muito tenso. Por sorte, eu tinha isso aqui, ó, o programa, que me deu muito respaldo, aprendi demais com as profissionais que vieram, porque, falo pra vocês, se não fosse isso, eu sinceramente não sei como teria sido. Mas eu quero me aprofundar mais, já que o tema principal é esse, a raiva, como que as crianças lidam com isso, como que elas demonstram a raiva, né? Alguns comportamentos que são totalmente esperados. E aí os pais, como que a gente pode conduzir nesse processo? Eu acho importante ter em mente que crianças vão se desregular. Regulação emocional está em todos nós, né? Todos nós precisamos aprender sobre regulação emocional. Mas a criança, ela não tem o cérebro pronto ainda, né? Nosso córtex pré-frontal, ele regula o sistema límbico, que é o sistema das emoções, dos comportamentos, do controle de impulsos, da impulsividade. Então, ele só se forma totalmente com 25 anos. Então, olha só, como que as pessoas querem que crianças de 7 anos tenham a mesma capacidade de se controlar, respirar fundo, igual um adulto? Não vai ter. Então, a gente tendo isso em mente, né, nós adultos que estamos ali com a criança, que ela tá, na verdade, se comunicando com aquela raiva, a gente já tem uma noção assim, tá, isso é normal acontecer. Então, o que eu vou fazer diante disso? Aí, diante daquela expressão de raiva da criança, lógico, você vai não deixar ela bater em você, não deixar ela bater no outro, não deixar ela se machucar, né? Mas após o momento de raiva dela ali, de chorar, gritar, se jogar no chão, jogar as coisas, você vai lá, depois que ela se acalmar, ser apoio. Por que aconteceu isso? Vamos tentar resolver de outra forma. Aí a criança começa a chorar de novo, normalmente. Ela começa a jogar. Mas eu queria. Aí ela começa a jogar as coisas de novo. E aí você lá, com calma, pensa. Ela não tem a regulação que eu tenho. Então, o adulto estando regulado, ele consegue regular a criança muito mais fácil. É como se fosse uma fogueira, um fósforo. O fósforo lá, a criança tá pegando fogo, com raiva. Se o outro fósforo chegar perto, ele vai pegar fogo também. Com certeza. Se ele se afastar um pouquinho, tiver calma, o outro fósforo vai chegar lá no fim da raiva dele e aí ele vai se acalmar. Mas se os dois se juntar naquela hora com raiva, não vai dar certo. Perfeita analogia. Deu para entender muito bem, deu clareza de realmente a importância do papel
não só dos pais, né, dos adultos, educadores, dos cuidadores das crianças nesse momento que realmente é tão difícil de lidar. Lembrar que é fisiológico. Sim. É isso, é lembrar que o cérebro da criança não é o mesmo que o nosso. Não tem como ela ter a mesma proporção de regulação. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, né? Que tem alguns momentos que a gente fala assim, não é possível. Tá me testando, tá me pirraçando, tá fazendo de propósito. Sim, não. Coisa que é impensável para uma claro criança que a criança, que você trouxe. conforme a criança vai crescendo, ela pega as malícias. Mas ainda assim, a desproporção do comportamento, da raiva de bater, ela não compreende o total daquele comportamento. Perfeito, Melissa. Tenho muito mais o que te perguntar sobre as emoções. Aposto que o pessoal de casa tá adorando esse tema, mas eu vou deixar para depois dos nossos comerciais. Fica aí que a gente já volta. Com uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulele, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta para conversarmos muito sobre as emoções dos nossos pequenos e aprendermos como lidar com cada uma delas. Tenho certeza que esse programa está sendo essencial para você, assim como está sendo para mim também. Antes de voltarmos aqui com a nossa profissional, quero dar um recado para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a melhor opção para você que está em dúvida ainda de onde matricular os seus filhos ou aquela criança tão amada. A Escola Primeiros Passos é um lugar seguro em que as crianças aprendem enquanto se divertem, que é o melhor de tudo. Primeiros Passos, onde a infância acontece. E agora sim, Melissa, voltando aqui, a gente começou a falar sobre a raiva. E aí já me surgiram, assim, várias dúvidas, né? Se a gente deixar só essa emoção aí, já a gente finaliza o programa falando só sobre isso. Mas tem alguns pontos principais que acontecem de forma recorrente, tanto nas escolas, nos grupos ali de amigos, que até foi interessante que você falou que em consultório você faz essa dinâmica de trabalho em grupos também, o que eu achei muito legal. E aí, o que acontece muito na coletividade ali entre as crianças? Disputa de brinquedos. Acontece demais.
E aí, quando tem aquela disputa de brinquedos, claro que cada criança lida de uma forma. Tem criança que vai no canto chorar e pedir a mãe, e tem criança que vai responder de uma forma mais agressiva. E às vezes os dois, né? E dá aquele conflito. Como que a gente pode intervir nisso? Tanto as escolas, os professores, educadores, nós pais, você como profissional ali com o grupo, como que a gente consegue lidar com esse conflito? O ideal é entender por que a criança tá batendo na outra, tá querendo o brinquedo da outra. Ela também tem um brinquedo interessante? Todas elas tiveram uma divisão legal de brinquedos? Se todas tiveram uma divisão e tá bem certo isso, a gente pode levantar alternativas. Essa criança já tem alguma disfunção de comunicação, porque o bater, o puxar, o bater, o morder, tem a ver com se comunicar. Ela está se comunicando de forma agressiva para resolver o problema dela, que é pegar o brinquedo. Então, ela quer o brinquedo que está na mão do outro, só que ela não sabe falar, me dá, vamos negociar, fica 5 minutos com você, 5 minutos comigo. Então, o adulto tem que chegar e fazer essa negociação. Lógico, isso vai depender da idade. Se estamos falando de crianças de 2 aninhos, talvez realmente só estar perto para elas não se puxarem, né? Porque essas crianças de 2 aninhos são muito pequenininhas para compreender essa negociação. Agora, se estamos falando de criança de 4 anos, 5 anos, o adulto vai lá e ajuda ela a se negociar. Vai ser 5 minutos com você, vai ser 5 minutos com você, o seu você dá para ele, o dele você dá... E aí faz essas trocas. Certo, o adulto vai negociando ali, ajudando nesse processo. Isso, porque a criança sozinha não vai ter essa resolução de problemas. Não vai ter essa inteligência emocional, não é nenhuma palavra certa, né? Um termo correto para eu falar relacionado a crianças. Mas assim, outra coisa, né? Talvez essa dúvida seja um pouquinho mais polêmica para você responder, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Você aconselharia os pais a orientarem os seus filhos a dividir o brinquedo com outra criança ou não? Porque por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu já ouvi falar, você não tem que obrigar seu filho a dividir brinquedo com ninguém, porque aquilo é algo muito pessoal dele, mas ao mesmo tempo, aí o desconforto começa com os adultos, né? Olha, depende. O brinquedo é da sala? Se o brinquedo é da sala, é um brinquedo, né, no caso público ali, tem que dividir. Certo. Se o brinquedo é meu, eu sempre falo, você gosta de dividir seu carro? Ninguém gosta, né? Você gosta de dar seu carro aí para qualquer pessoa sair dirigindo? Ou mesmo para um amigo? A gente não fica com medo de quebrar, de bater, e aí depois o prejuízo vai ser meu? Com certeza. É a mesma coisa. Aquele brinquedo, principalmente quando é um brinquedo de muito apego da criança, é dele. É uma coisa muito importante para ele. A gente não dá importância para as emoções da criança. Para ele é importante aquele brinquedo. É o brinquedo favorito, que ele dorme junto, aí vai outro amiguinho lá e quer aquele brinquedo. Provavelmente surge nessa criança medo de quebrar, medo de não devolver, medo de sumir. Por isso que ela não quer dividir. Então, assim, eu não obrigo. Eu falo, você quer dividir seu brinquedo? Ele também tem uma coisa super legal para dividir. E aí, se os dois quiserem, dividem. Se não quiser, eu jamais vou obrigar uma criança a dividir o brinquedo dela. Legal, adorei sua resposta. Que já deu, assim, mais clareza de como eu vou proceder daqui pra frente quando acontecer, porque acontece. E falando em acontecer, tem coisas que a gente prevê, né? Por exemplo, na escola. Desde o primeiro momento que eu coloquei meu filho, ele entrou com 1 aninho. Eu já esperava que em algum momento pudesse acontecer algum conflito dele, da professora chamar e me falar que ele foi mordido, que ele foi arranhado, que empurraram ele. Assim como ao contrário. E comigo já aconteceu, eu já estive dos 2 lados. Tanto de eu ser chamada porque ele mordeu uma criança e ao contrário, uma criança mordeu ele. Então eu estive dos 2 lados da situação. E nesse caso, de quem é a responsabilidade? É dos pais? É da escola? Ou os dois têm que lidar com isso juntos e como? Nesse caso, eu acredito que a responsabilidade seja de ambos mesmo, da família e da escola. No sentido que, se a criança está lá na escola, é lá que vai ter que
acontecer a intervenção, né? Se em casa a criança só tá sozinha, não tem outras crianças, o comportamento não ocorre, né? E o que acontece? A criança muito pequenininha, por mais que você converse com ela, você explique, ela não vai assimilar aquilo e lembrar disso na hora H. Por quê? É aquilo que eu falei, a criança não tem regulação emocional para isso. Para na hora H, que está acontecendo o conflito, respirar fundo e falar, não, vou agir de outra forma. A criança não tem essa maturidade. Então, os pais têm que falar, têm que usar, às vezes com os irmãos, né, nos passeios, ficar atento e ajudar essa criança. Mas na escola, que é realmente esse ambiente que está lá conflitante com outras crianças, um adulto que está ali, o cuidador, ter mais atenção com as crianças que fazem isso, não são todas, mas sempre tem um ou outro que tem um temperamento mais forte. Ficar mais atento a essas crianças para que não ocorra, ou se ocorrer, resolver na hora, pede desculpa pro amigo, não pode morder, colocar regras sociais na sala de não pode bater imagens, porque as imagens ajudam a criança a assimilar melhor. É uma ajuda visual. Então, colocar na sala, não pode bater, não pode empurrar, não pode cuspir, enfim. E aí sempre relembrar, olha só, você fez isso e não pode. E sem também punir a criança por isso. Porque, como eu falei, ela está se expressando de forma errada, de forma agressiva. Mas é como ela consegue, porque ela não consegue dialogar e tentar entender o porquê que ela tá fazendo isso. Qual que é a função desse comportamento de morder? Se ela tá mordendo porque ela não tá conseguindo se comunicar e todas as outras conseguem, aí é o caso de pensar, vou indicar para um psicólogo. Por quê? Talvez essa criança tenha algum atraso. Por que ela não tá conseguindo se comunicar enquanto todos já estão conseguindo? Né? Então, assim, são várias janelas aí pra gente pensar. Se for só mordidas e ambos conseguem conversar, é uma coisa. Se o outro não tá conseguindo falar ainda, né, por questão de atraso, é outra. Então, são coisas que a gente tem que ver caso a caso também. Ah, interessante. Por isso a importância de realmente procurar o profissional para estudar o caso isolado, porque na escola é muito a coletividade, como que funciona, né? Perfeito. E falando em emoções, teve recentemente, né? Acho que foi em 2024, o último Divertidamente. Sim. Imagino que você brinca bastante com isso lá, né? Sim, pra amo. explicar sobre as emoções. Eu também adoro. Eu falo que não é filme de criança. Né? Mas eu é muito fui mais pra assistir no adulto. cinema, sozinha. É maravilhoso. E ali veio um personagem que ele aparece na adolescência, na pré-adolescência, que é a ansiedade. Porém, o que eu vejo, Melissa? Crianças pequenas, de 2 aninhos, 3 aninhos, apresentar algumas coisas que já mostram a ansiedade. Por que isso acontece com crianças tão pequenas? A gente tem que diferenciar. A ansiedade é uma emoção que todo ser humano vai ter. A única coisa que a gente tem que diferenciar é ansiedade de transtorno de ansiedade. São coisas diferentes. Tá, o transtorno, ele tem que ocorrer prejuízo na vida da pessoa. Ele tem que ocorrer por mais de 6 meses. Ele tem que... Enfim, são critérios diagnósticos. A ansiedade diante de algumas situações já é diferente. Tipo, a criança ficar ansiosa por causa da festa de aniversário. Normal. A criança ficar ansiosa para chegar um presente que a mãe falou 15 dias antes. Normal, porque ela quer muito aquilo. Então, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Agora, a criança não conseguir fazer mais nada por causa de ficar pensando nisso, aí pode ser que esteja evoluindo para um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que ver se está influenciando impactando na funcionalidade da vida dessa criança, essa ansiedade, ou se é uma ansiedade pontual. Perfeito. Tá? E acontece porque é normal de acontecer mesmo. Tá mesmo crianças pequenas vão sentir ansiedades. É isso. Se
continua. Se é intensa, aí quer dizer que está evoluindo para um transtorno de ansiedade. E aí envolve coisas, envolve o biológico, pode ser que desenvolva... Tem crianças que desenvolvem ansiedade mesmo, transtorno de ansiedade. E tem a ver com, às vezes, a família já ter, enfim. E também a tecnologia. Verdade. Aí você tocou num ponto interessante. Que é a gente percebe que o uso tá muito presente, né? Celulares, telas. E outra coisa que eu vi recentemente também é o quanto os pais que ficam o tempo todo na tela, perto do filho, e o filho tá tentando mostrar uma coisa que para ele é importante, os pais, né, o pai, a mãe, a avó, seja quem for, alguém importante para a criança, não dá atenção porque tá ocupado mexendo no celular. Isso pode trazer prejuízos para a criança psicologicamente, né, para as emoções dela. E me conta um pouco mais sobre isso, os prejuízos que causa para a criança, tanto ela usando a tela diretamente, quanto os pais também o tempo todo na tela, na presença dos filhos. A questão da criança usar, o que acontece? De novo, uma questão fisiológica. O cérebro da criança não está pronto para esse tipo de estímulo, né? E aí, o que acontece? As telas, televisão, tablet, celular... Porque às vezes tem mãe que fala, não, eu não deixo no celular, mas deixo na TV. É a mesma coisa, né? É um estímulo um pouquinho diferente, mas são telas, tá? Videogame, enfim. É um desenho educativo. Mas são telas. Ela não está tendo que planejar algo nesse momento. Ela não está tendo que brincar de faz de conta, de cozinha, que ela tem que montar o cenário, inventar uma história com começo, meio e fim, usar o cérebro. Ela não está tendo que fazer isso quando ela está assistindo um desenho. E, ao mesmo tempo, aquele desenho que ela assiste, ele estimula o cérebro de uma forma que causa um vício. Já tem estudos falando que o vício em telas é como se fosse o vício em drogas. Tem vários estudos falando. Porque é uma coisa que você começa e aí e você quer continuar o outro desenho, o outro episódio e não consegue parar. Então, para o cérebro da criança, isso acaba tendo efeitos como se fosse de um vício. E aí, entrando nesse raciocínio, o que é mais motivador? Eu ter que parar, construir uma brincadeira com outra criança, que eu vou ter frustração, que eu vou ter que perder, que eu vou ter que ganhar, que eu vou ter que construir, que eu vou ter que imaginar, ou ficar lá assistindo uma coisa já pronta? A criança vai porque é mais cômodo. E aí gera o vício de ficar ali e a criança vai se excluindo da situação social. Eu prefiro estar com outra criança, tendo que fazer algo, ou ficar quietinha no meu quarto assistindo meu videozinho. Atrapalha totalmente o desenvolvimento em todos os sentidos, Em todos né? os sentidos, habilidades sociais e também no raciocínio cognitivo mesmo, de desenvolver o cérebro. Nossa, ótima reflexão que você trouxe pra gente. Melissa, a gente tá chegando ao fim, já despedindo do programa, mas antes vamos deixar uma mensagem final para os pais. E como mensagem final, fala pra gente a importância da validação das emoções das crianças. É muito importante a gente validar as emoções, em qualquer pessoa, claro, nos adultos também, mas nas crianças, por quê? Elas estão em formação. O que elas aprendem na primeira e segunda infância vão ser base para adolescência. Se uma criança não se sente segura para falar, para se expressar com os adultos que estão perto dela, ali na infância, vai ser um adolescente que também não vai se expressar. E aí vai surgindo uma bola de neve de uma pessoa que não se expressa, às vezes vai se expressar com pessoas de fora, e aí surgem outros problemas. E também no reconhecimento, no autoconhecimento. A criança tá lá com raiva. Ela não sabe o que ela tá sentindo, é raiva. Então, a gente tem que ensinar para a criança o que é a raiva, quais são os comportamentos de raiva, quais são os sentimentos de raiva. Porque raiva é emoção. Sentimento é o que a gente sente. Tá? São coisas diferentes. Às vezes as pessoas usam como se fosse sinônimo.
mas não é. Sentir raiva, quer dizer, sentimento de raiva é ficar vermelho, coração acelerado, Sentir vontade, o corpo quente, vontade de gritar, enfim, se sentir injustiçado. Então, isso são sentimentos de raiva. As pessoas não diferenciam isso. Então, você tem que ensinar para a criança que o que ela está sentindo é isso, como o corpo dela fica, quais são as sensações e como ela pode resolver. Isso para raiva, para o medo, para ansiedade, para inveja, para todas as emoções. Perfeito. Muito obrigada, Melissa. Obrigada por essa última reflexão que você trouxe, tão importante para os pais sobre a validação. E, principalmente, obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada, foi um prazer conversar com todos vocês e trazer essas informações. Com certeza o prazer é todo nosso. E eu quero você aqui de novo, tá? Obrigada. Vamos combinar. Sim. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Melissa e da clínica que ela atende, vai ficar aqui embaixo o @ das redes sociais, também o telefone de contato dela. E eu te vejo no próximo programa. Até lá!